Minha irmã, você acredita que eu estou grávida de 9 meses? E são as minhas últimas semanas para o meu amado filho chegar? Essa é a minha primeira gestação. Eu estou grávida de um menino que já se chama Noah e tá para chegar a qualquer momento, né? Praticamente. Hoje eu quero compartilhar com você algo que tornou a minha gravidez bem mais tranquila, tornou a minha gravidez mais racional. E foi muito importante eu ter aprendido isso antes da gravidez, porque agora o Senhor me permitiu vivenciar esse momento de forma muito mais madura. Se você está grávida ou se você, eu espero que você ainda não esteja, porque eu quero te dar um conselho. Se prepare para sofrer bem. Você já ouviu essa expressão? Se prepare para sofrer de forma sábia, para sofrer com propósito, para não fugir do sofrimento. Eu creio muito que a gravidez é um convite do Senhor para toda mulher amadurecer muito nessa área. Em qual área? No aprender a sofrer. Porque a caminhada com Cristo é uma caminhada de sacrifício. Nós sabemos que o Evangelho nos promete, que o próprio Cristo nos prometeu sofrimento, perseguição. E a gravidez é um momento em que a gente aprende muito sobre isso. Se você ainda não é mãe, se você ainda não está grávida, tenha em mente começar a pedir ao Senhor para te ensinar a sofrer com sabedoria, com alegria, com esperança, com paciência. A gravidez é muito isso, não é, minha irmã? A gente sofrer com paciência. Esperar o sofrimento sem desespero. Toda mãe sabe que vai chegar o momento de parir, né? Nós caminhamos 9 meses, loucas para ver nosso filho no colo, mas também com a certeza que vamos passar por um momento de muita dor. E até vou tocar nesse ponto aqui, é uma questão bem polêmica, mas eu quero falar contigo sobre isso. Eu creio que se você é uma serva de Deus, você vai pelo menos considerar. Olha, toda mulher cristã tem um espírito de ousadia. O Senhor não nos deu um espírito de covardia. E nós vemos hoje muitas mulheres, por escolha própria, preferirem passar pela cesariana para evitar a dor. Mas, minha irmã, nós somos criadas para quê? Quando nós aceitamos servir a Cristo, nós aceitamos também que Ele é o nosso Senhor. Aceitamos que nós não iríamos mais viver pela nossa própria vontade, pela nossa própria forma de pensar, mas pela dele. Correto? Pensa comigo. O Senhor nos fez mulheres. O Senhor criou o parto. O Senhor disse que nós iríamos parir com dor. O Senhor criou todas as coisas. E quando a gente escolhe por nós mesmos evitar um sofrimento que é um convite que o Senhor tem para a gente, não é uma forma de revolta contra Deus? Eu quero te convidar a ter o coração aberto, a pensar só um pouquinho sobre isso, tá? Não é uma crítica a quem escolhe uma cesariana por medo. Pelo contrário, eu quero trazer uma reflexão para trazer encorajamento para toda filha de Deus. O Senhor quer que a gente aprenda a sofrer, minha irmã. O Senhor deseja que a gente aprenda, que a gente seja maior do que toda a dor. Que a gente confie nele no meio da dor. E a única forma que ele tem de ensinar a gente a aprender a suportar a dor é passando por ela. E não foi à toa que o Senhor nos deu um parto com dor nesse momento. Ah, foi só pelo pecado. Tá, foi pelo pecado que Eva causou com Adão que Adão e Eva cometeram. Mas o Senhor também usa todas as coisas para o bem daqueles que amam a Ele. Jesus veio e pagou tudo. Se o Senhor quisesse tirar a dor naquele momento, Ele poderia ter tirado a dor do parto no momento em que Cristo pagou os nossos pecados. Mas o Senhor ainda tem algo para realizar.
em nossas vidas, mesmo que seja com dor. Porque enquanto estivermos aqui, se não aprendermos a sofrer, nós não vamos conseguir servir a Deus de forma excelente. Porque todo desconforto vai nos fazer dar um passo para trás. Todo desconforto vai nos fazer duvidar do amor do Senhor. E o convite dele é que em qualquer situação, eu e você consigamos olhar para ele e dizer: Deus é bom. Aí a gente se pergunta, poxa, tem países em que nossas irmãs e irmãos estão sendo mortos, perseguidos, abusados, escravizados, só por amor a Cristo. E eles não voltam atrás. E essas mulheres estão vendo filhos sendo mortos, filhas sendo abusadas. E elas não voltam atrás. Elas sabem sofrer com esperança, sabem sofrer com a certeza do amor de Deus. E elas só conseguem passar por isso porque, com certeza, elas passaram por outros sofrimentos antes. Então, se eu fico evitando a dor, eu não vou ser capaz de suportar algo quando for necessário suportar. E a gravidez é um convite para a gente aprender a sofrer com sabedoria, com esperança, com paciência, com fé. Não perca essa oportunidade. Se for possível, passe por todo o desconforto que a gravidez exige que seja vivida, porque não vai ser apenas um desconforto se você entender que é na dificuldade que a gente cresce. E o Senhor permite que a gente passe pela dificuldade. O sofrimento é uma ferramenta que o Senhor aproveita. Não é que Ele ponha, muitas vezes, pelo contrário. Ele aproveita esse momento para o nosso bem. Se você confiar de coração nisso, você vai conseguir ter uma vida muito mais saudável, feliz, com menos sofrimento, com menos dor, apesar do sofrimento. Quando eu atendo as clientes em terapia, a gente percebe uma coisa. Tem mulheres que passaram por coisas terríveis e conseguem olhar para isso de forma muito mais branda do que outras que passaram por coisas muito menos significativas. E aí a gente tem aquela velha certeza, aquele conhecimento de que não importa o que aconteceu, importa como eu e você vivenciamos a situação, como enxergamos a situação. Se eu tenho no meu coração, na minha mente, um desejo, uma necessidade profunda de buscar só o conforto, de só me sentir feliz quando eu estou bem, quando está prazeroso, toda vez que vier um desconforto vai me causar um trauma. Agora, se eu tenho uma mente já preparada para eu quero sofrer bem, eu sei o que o sofrimento traz de bom para a minha vida, eu sei o quanto o sofrimento é capaz de, se eu estiver no lugar certo, de obediência a Deus, todas as coisas cooperam para o bem daqueles e daquelas que amam ao Senhor. Então o sofrimento vai ser muito bom para mim. De alguma forma, o Senhor vai trazer sementes únicas para a minha vida e para a sua vida. Então, se nesse momento em que está sendo gerada uma vida dentro de mim, se nesse momento em que está sendo gerado uma pessoa que é uma das pessoas mais importantes da minha vida, eu fujo da dor e não uso essa oportunidade de usar a força do amor para me ensinar a sofrer, quando eu vou aprender a sofrer? Quando eu vou me tornar mais forte? O nosso olhar para o sofrimento precisa mudar. E eu fico muito feliz porque o Senhor tem me ensinado isso antes da gravidez. Nesse momento, você começar a pensar sobre isso e a orar sobre isso, a meditar sobre isso. Porque quando vem o medo, eu preciso conversar com esse medo. Eu sempre falo com minhas pacientes e já falei em alguns vídeos aqui atrás. Eu só consigo mudar a forma como eu penso, a forma como eu sou, se eu começar a falar a verdade para mim, se eu começar a ter um diálogo diferente comigo mesma. O medo vai chegar e vai falar, mas eu não quero sofrer, sofrer é ruim. E na mesma hora eu preciso começar a conversar com esse medo. Peraí, sofrer é algo natural da vida e eu quero aprender a sofrer melhor. Essa conversa racional que você começa a ter com você mesma
vai diminuindo o medo, vai diminuindo o desespero, vai diminuindo a angústia de sofrer e vai te dando força de ação. Aprenda a conversar com você, aprenda a conversar com cada sentimento, com cada emoção quando ela aparecer. Outra oportunidade que a gente tem na gravidez é abrir mão da vaidade. Quantas mulheres, até cristãs, a gente escuta falar que não quer ter filhos para não destruir o próprio corpo. Minha irmã, se a beleza não tiver utilidade, ela é apenas vaidade. E vaidade não serve para nada. A beleza, ela tem que estar a serviço do bem. Se não trouxer nenhum bem, não faz sentido tê-la. Para que eu vou querer um corpo bonito, perfeito, que nenhum corpo é perfeito, né? Sem marcas, que um dia vai envelhecer e vai voltar ao pó. E não vai ter trazido vida ao mundo. Não vai ter sido canal do Senhor trazer uma alma para morar na eternidade. Porque se tem uma coisa que a gente vai levar com a gente para o céu, em nome de Jesus, são os nossos filhos. Esse corpo vai ficar. A gente nem vai lembrar das estrias, das celulites, de nada disso. E olha o tamanho da revolta contra Deus quando a gente se posiciona dessa forma. Não quero passar por a dor, não quero perder a minha beleza, não quero. Eu estou dizendo não para um chamado do meu Senhor. E se a gente não encara isso como uma revolta contra Deus, uma desonra, a gente continua fazendo sem perceber. Toda vez que eu digo não para a vontade de Deus, eu estou em revolta contra Ele. Nós não temos mais o livre-arbítrio, minha irmã. Quando a gente não tinha Cristo, quando a gente não tinha escolhido servir a Jesus, nós éramos livres para escolher. Mas a partir do momento em que eu e você dissemos sim para Ele, nós abrimos mão da nossa vontade, da nossa liberdade de escolha. A realidade é essa. A partir do momento que eu e você escolhemos servir a Cristo, tudo que a gente deseja passou a ser o que o Senhor deseja. Senhor manda, o servo obedece. Nós somos escravas de Cristo, mas somos escravas de um Deus maravilhoso, que só quer o nosso bem, que só trabalha para o nosso bem. De forma totalmente contrária ao que não conhece Ele, pensa que Ele é um carrasco que só quer tirar o nosso prazer. Pelo contrário, o Senhor sabe que o ser humano tem um buraco que precisa ser tampado somente por Ele. É o amor dele que nos completa. É a vida santificada que nos dá propósito todos os dias. E aprender a sofrer é uma das coisas que nós precisamos desenvolver para nos tornarmos cada vez mais maduras, mais parecidas com Cristo. Experimente isso na sua gestação. Não fuja do desconforto. Mas, claro, o Senhor não vai te fazer sofrer o tempo todo. Eu espero ter te ajudado um pouquinho com essa reflexão. Deixa aqui o seu comentário, se você também concorda, se discorda, se vai pensar um pouquinho sobre isso. E se você gostou do vídeo, fica por aqui, se inscreve no canal. Enquanto eu puder gravar, estarei gravando. E quando o meu amado Noah nascer, darei uma pausa, mas voltarei o mais breve possível. Até o próximo vídeo.